pessoal, graça e paz, seja bem-vindo a mais um culto, mais uma pregação, mais um momento de honra ao Senhor e à sua obra que teremos nesse instante. O nosso tema de hoje é avivamento. E a palavra avivamento, ela significa avivar-se, trazer vida, despertar, tirar do sono. O avivamento é, em primeiro lugar, uma obra de Deus e ela não pode ser provocada pelo homem. O nosso texto de hoje, então, é Abacuque 3:2. O texto diz assim: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Um pedido de Abacuque, clamando por avivamento. Como eu disse, a palavra avivamento, ela significa avivar-se, trazer vida, despertar, tirar do sono. O avivamento é, em primeiro lugar, uma obra de Deus e ele não pode ser provocado pelo homem, mas ele procede de Deus. O avivamento ele é um método usado por Deus para manter a sua igreja viva e a obra missionária em ação. Deus envia os avivamentos. E os avivamentos sempre foram enviados por Deus em um período de grande declínio espiritual, em momentos de trevas, em momentos de ignorância, de escuridão total. Esses avivamentos eles têm como efeito animar os crentes, renovar a fé dos crentes, restaurar o amor e o compromisso a Deus. Também tem o efeito de atear fogo ao zelo evangelístico no coração dos crentes. Há, porém, alguns perigos que se originam por conta da magnitude de tal obra de Deus. Alguns fatores geralmente ocorrem nessa situação. Ocorre incredulidade, por um lado. Por outro lado, ocorre um emocionalismo exagerado. Também ocorre a tentativa de mudar a obra do Espírito Santo ou de modelar a obra do Espírito Santo. O que acontece? As pessoas, no afã de causarem ou sentirem o avivamento, elas acabam produzindo fogo estranho. Elas acabam produzindo um avivamento que, na verdade, não é um avivamento produzido por Deus, mas algo que procede do coração deles próprios, né? Procedem deles mesmos. A tentativa de, como eu disse, produzir o avivamento ou sentir o avivamento traz essas manifestações que são manifestações erradas, manifestações que não são manifestações de um avivamento genuíno, gerado pelo Espírito de Deus. O avivamento ele não é feito com data marcada, de forma organizada, para que aconteça de qualquer maneira, como um episódio, como uma programação. Não. Avivamento não é assim. O avivamento é uma obra soberana de Deus, transcendente. É quando o Espírito Santo irrompe em uma congregação, quando ele desce como labaredas de fogo, quando ele consome o púlpito e todos, sem exceção, são afetados. O primeiro resultado de um avivamento
é a conversão de pecadores. O segundo resultado é a santificação. O avivamento purifica. O avivamento provoca santidade. Santidade é a marca de um avivamento. Quando Deus deseja derramar o avivamento na terra, Ele sempre coloca esse desejo no coração de algumas pessoas ou de pelo menos uma pessoa. No coração de determinado grupo de pessoas, enfim, mas pelo menos uma pessoa vai ter o seu coração cheio pelo desejo por um avivamento. Podemos relacionar vários avivamentos que foram avivamentos legítimos, que são avivamentos legítimos que ocorreram. Desde o tempo dos juízes, Deus começou a derramar o seu avivamento sobre a terra. Nós vemos o tempo dos juízes, um momento onde o próprio texto de Juízes diz que cada um fazia o que melhor entendia que deveria ser feito, aquilo que dava na cabeça dele, vamos dizer assim, Não havia algo consolidado, algo estabelecido ali de uma forma para o povo seguir, porque não havia um líder que estava gerindo a obra de Deus no momento, o projeto de Deus no momento. E isso começou a trazer aflição para aquele povo. Eles começaram a pecar, a fazer o que era errado, e Deus então tinha que levantar os seus juízes, e os juízes levantados, eles foram com efeito avivalistas na época. Depois nós vemos nos reis de Israel também muitos reis que foram avivalistas, que eles foram peças importantes dentro dos avivamentos que Deus gerou na época. Nós vemos ali alguns reis como Asa, Ezequias, Joás, Josias, entre outros, que impediram que o reino de Judá caísse em idolatria durante bastante tempo. Finalmente, então, no relato bíblico, nós temos o dia de Pentecostes registrado no livro de Atos dos Apóstolos, que é, sem dúvida, o maior de todos os avivamentos registrados na Palavra de Deus. Depois da fase apostólica e do registro bíblico, nós podemos relacionar ainda alguns avivamentos legítimos. Obviamente, não podemos deixar de colocar a Reforma Protestante, que também foi uma forma de avivamento que Deus trouxe sobre a terra. Começando na Alemanha com Lutero, depois, no século XVIII, dois grandes avivamentos na Inglaterra, onde aparecem os nomes de John Wesley e George Whitefield, e ao mesmo tempo também com Jonathan Edwards nas 13 colônias britânicas que mais tarde vieram a se tornar os Estados Unidos da América. Também nós temos, em seguida, no século XIX, um que também foi chamado de o Grande Avivamento, porém esse ele já ganha conotações diferentes, com ênfase mais nas emoções e manifestações. Já não há mais ênfase na teologia reformada, já não se fala mais das doutrinas da graça. Esse avivamento ele já teve um cunho mais arminiano. E no século XX nós temos então um grande avivamento pentecostal que surgiu na rua Azusa, em Los Angeles. Depois disso ainda houve avivamentos na China, na Coreia do Sul, na África do Sul, no país de Gales. Depois eu vou falar mais especificamente sobre alguns desses avivamentos. O cristão, então, que não tem desejo por avivamento,
ele não tem paixão pelo Senhor. E eu particularmente duvido até mesmo da salvação de uma pessoa que não tem no seu coração desejo por avivamento. Portanto, se você sente o peso dessa responsabilidade ardendo dentro do seu coração, se você sente o desejo por um avivamento, se você sente pelo menos algo descendo dentro da sua garganta como um fel quando você ouve essa palavra, talvez você seja alguém que Deus deseja usar para levantar um clamor, para que Ele venha sobre a terra com o seu avivamento. Mas se você não se sente impactado com essas coisas, não sente nada, se essas coisas não fazem nem cócegas em você, se você é totalmente indiferente a ocorrer ou não um avivamento na sua igreja, no seu bairro, na sua região, ou pelo menos na sua própria vida, eu acho que você deve rever os seus conceitos no tocante à fé cristã, porque o avivamento precisa arder dentro de você. Você precisa ter essa vontade de que Deus avive pelo menos a sua própria vida. Pelo menos você precisa sentir vontade de ser despertado por Deus, para viver para Ele de uma forma mais poderosa, mais intensa, mais viva, porque não há vida sem paixão. Se o seu casamento não acender o fogo da paixão de tempos em tempos, você não terá um casamento por muitos anos. Você precisa dessa paixão no seu casamento. Da mesma forma, no relacionamento com Deus, você precisa ter a chama desse relacionamento sendo acesa. Senão, tudo está prestes a terminar. Quando nós vemos um pouco sobre o avivamento no país de Gales, que foi em 1904, esse avivamento ocorreu através de um jovem de 26 anos chamado Evan Roberts. E poucos meses, o país ele foi transformado por esse avivamento. Mais de 100 mil pessoas se converteram a Cristo. Alguns anos antes, Evan Roberts ele tinha 13 anos de idade. Ele começou a clamar ao Senhor para que o enchesse com o Espírito Santo e enviasse um avivamento ao seu país. Então, anos depois, no dia 30 de outubro de 1904, ele está em um culto. E ele tem uma visão de seus amigos de infância. E ele entende que Deus queria que ele retornasse ao local onde ele cresceu e pregasse o Evangelho para as pessoas de lá. E assim ele faz. E ele consegue influenciar os jovens da sua igreja. E ele diz para eles fazer uma oração simples. A oração era: Senhor, enche-nos com o Teu Espírito Santo. E através desse jovem simples, Deus faz um grande avivamento em todo um país, no país de Gales. Um grande avivamento começou a surgir no norte do país de Gales e tomou o país inteiro. E aconteceu algo incrível, queridos. Os líderes e ministros desse avivamento, eles eram jovens e adolescentes. Mas os efeitos desse avivamento, eles se estenderam muito além dos cultos e das reuniões da igreja. Os bares fecharam, as livrarias evangélicas venderam todos os seus estoques de Bíblias. O avivamento se tornou manchete
nos principais jornais do país. A presença de Deus parecia ser universal e inevitável. A presença de Deus se manifestou nas ruas, nos trens, nos lares, nos bares. Em 1734, Jonathan Edwards se torna o vulto do chamado O Grande Avivamento nos Estados Unidos, através do seu sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Se você ainda não leu esse sermão, eu vou dizer para você baixar esse sermão e você lê-lo ardentemente. Você vai ver ali o peso da glória de Deus nesse sermão. Você vai sentir o poder de Deus naquelas linhas. Jonathan Edwards pregou esse sermão após 3 dias ele ter ficado de jejum. E nesses 3 dias, nas 3 noites desses dias, ele não pregou o seu olho, ele não dormiu. Quando ele prega nessa igreja, as pessoas que são seus ouvintes ali naquele momento, elas têm a impressão que o chão vai se abrir embaixo delas e que elas vão cair direto no inferno. Elas chegam a se segurar nos pilares da igreja. Tão gloriosa foi aquela mensagem. Isso é avivamento, queridos. O avivamento ele acontece de uma forma sendo enviado por Deus e não gerado por homem. Mas eu posso fazer 2 coisas. Eu posso ser o precursor de um avivamento geral numa cidade, numa nação, mas eu também posso ser alguém que vai buscar um avivamento para a minha própria vida. E essa é a ênfase que eu quero dar. Você pode e deve buscar um avivamento pessoal para a sua vida e se encher do Espírito Santo. Mesmo que o avivamento que você gostaria que ocorresse na sua igreja, na sua cidade, no seu país, nunca ocorra, porque é Deus quem manda esse avivamento quando Ele quer e da forma como Ele quer. Mesmo que esse grande avivamento não ocorra, você pode viver uma vida inteira avivada na presença de Deus. E esse é o propósito dessa mensagem. Eu quero continuar a falar sobre essas coisas na próxima mensagem, mas por enquanto nós encerramos aqui para essa mensagem não ficar muito longa. E eu quero orar com você nesse momento. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão ouvindo essa mensagem nesse momento, Deus. Eu peço, Deus, que o seu coração venha a arder, Senhor, por um grande avivamento. Que o seu coração, Deus, ele venha a ser cheio, Deus, de uma vontade, de um desejo de receber sobre as suas vidas, sobre a sua vida, um grande avivamento. Vem com o teu poder, Senhor, sobre a vida dessas pessoas. Enche elas, ó Deus, com a tua presença, Deus, com o fogo da tua presença, com o zelo pelo Senhor e pelas tuas coisas, Pai. Que o coração deles venha a arder, Senhor, por Ti, Senhor, e que eles venham a clamar desesperadamente por mais de Ti, por mais da Tua presença, Senhor. É assim que eu oro, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, pelo menos na próxima semana. Deixa que Deus encha o teu coração com a presença dEle. Seja cheio do Senhor. Busque a sua presença. Busque esse avivamento pessoal. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.